Eu convido agora para fazer uso da palavra, aliás, o item 4, já vencemos, tiramos de pauta o item 2, o item 1 já foi resolvido, equacionado, e agora passamos para o item 4, o requerimento da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, número 13, que estabelece no âmbito do Senado Federal procedimento de avaliação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar em Reforma Agrária. Passo a palavra ao relator da matéria, senador Donizete Nogueira, com a finalidade de proferir a proposta do plano de trabalho para a posterior deliberação da comissão. Senhora presidenta, senhores senadores. Presidente, eu preparei um breve resumo aqui do relato, já que todo mundo tem do plano de trabalho, já que todos os senadores já têm à sua disposição esse plano de trabalho com cronograma, né, e até alguns requerimentos. Em 2013, uma resolução do Senado Federal, número 44, alterou o regimento interno da Casa para estabelecer o procedimento de avaliação de políticas públicas no âmbito do Senado Federal. A resolução deu às comissões permanentes do Senado o dever de selecionar, na área de sua competência, políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo para serem avaliadas. Ao final da sessão legislativa, cada comissão apresentará relatório com as conclusões da avaliação realizada ao longo do ano. Esta comissão escolheu 2 políticas públicas para avaliar ao longo deste ano. Uma delas foi a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Este plano de trabalho estabelece um procedimento para avaliação da política e um cronograma de audiências públicas e requerimentos de informação elaborado com o objetivo de dar aos integrantes desta comissão as informações necessárias à avaliação da Pinater. Propõe a realização de 6 audiências públicas até setembro para subsidiar a elaboração do relatório preliminar em outubro. O objetivo da primeira audiência pública é ter uma visão geral da Pinater, ouvindo os órgãos do Poder Executivo, MDA, MAPA, Ministério da Pesca e INCRA. Em seguida, faríamos uma segunda audiência pública para ouvir os órgãos de controle, TCU e CGU, juntamente com os órgãos executores da Pinater, MDA e INCRA, com o objetivo de verificar a execução em si da política de assistência técnica e extensão rural. Na terceira audiência pública, ouviríamos órgãos do Poder Executivo ligados à implementação da recém-criada Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, para fazermos um levantamento dos desafios para a implantação da agência e seu papel na Pinater. Faríamos uma quarta audiência pública, na qual ouviríamos as secretarias de Agricultura dos Estados, representantes das empresas estaduais de assistência técnica e do Sistema S, que também são, de certa forma, órgãos executores da Pinater. Em seguida, proponho 2 audiências públicas fora do Senado para ouvirmos agricultores familiares assistidos pela Pinater. Apresento hoje, junto a esse plano de trabalho, os requerimentos para as 4 primeiras audiências públicas, ficando as 2 últimas para serem definidas mais adiante ao longo da própria avaliação da Pinater. Proponho ainda o envio de alguns requerimentos de informação que também serão definidos mais adiante. Bom, diante desse resumo, penso que nessa reunião da comissão, com a colaboração dos demais senadores, né, que possa vir somar esse plano de trabalho, a gente possa hoje aprovar o plano de trabalho aqui proposto e os requerimentos já em proposição. Obrigado. Muito obrigada, senador Donizete Nogueira, que apresentou aí os objetivos e o norte que dará ao trabalho para a questão da política pública em relação à assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar e reforma agrária, no âmbito desta comissão.
Eu quero colocar a proposição do senador Donizete Nogueira em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação o plano de trabalho proposto pelo relator, senador Donizete Nogueira. As senhoras e os senhores senadores que concordam permaneçam como se enquanto está aprovado. Será cumprida a deliberação desta comissão antes, para encerrar o elenco, porque o senador Donizete apresentou 4 requerimentos, que são os itens de 9 a 12. Esses requerimentos se referem à matéria desse trabalho. Vamos submeter, então, os requerimentos. O primeiro requerimento, ele faz um requerimento para, dentro do cronograma de trabalho, convidando, o número 24, o requerimento 24, de 2015, desta comissão. Ele convida o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Aquicultura e Pesca e representante do INCRA. A audiência requerida se destina à contextualização histórica da assistência técnica do Brasil, bem como a esclarecimento sobre a situação atual e metas da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, voltada para o público do Plano Brasil Sem Miséria. Para tanto, estão sendo convidados órgãos do Poder Executivo responsáveis pela execução do PENATER. Eu queria, antes, eu vou ler todos eles, porque eu penso que é por uma economia processual. O requerimento número 25, pelo mesmo motivo, o senador Donizete Nogueira, que é relator desse programa, ele convida o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. É o requerimento 25. O requerimento 26, pelos mesmos motivos também, a audiência seria com o representante do MDA, sempre um representante do MDA, do Gabinete Civil da Presidência da República, do representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e representante da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. E o último requerimento, o requerimento de número 27, representante do Conselho Nacional dos Secretários de Agricultura, representante da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, representante da Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural e do Setor Público Agrícola do Brasil, representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, e representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Então, os 4 requerimentos eu submeto à apreciação dos senhores senadores, antes concedendo a palavra ao senador Donizete Nogueira, mas os requerimentos por si já são autoexplicativos. Bom, é só para dizer que, do meu ponto de vista, esses 4 requerimentos dão um bom start nesse processo de avaliação da política de assistência técnica e extensão rural. Por isso, considero e peço aos colegas que a gente possa aprovar os 4 requerimentos. Em votação, os requerimentos do senador Donizete Nogueira. Não havendo quem queira, encaminhar... Gostaria só de ponderar Sim. com Vossa Excelência que Sim. estou de acordo com a aprovação dos requerimentos apresentados pelo senador Donizete, ponderando apenas que, em caso de necessidade e mais urgência na casa, algum dessas audiências públicas que já estão convocadas possam ser, às vezes, intercalados em decorrência de um fato maior. Não, assim será. Não, eles não são... plenário e, com isso, podendo não ter obrigatoriedade da sequência das 4 audiências públicas. O objetivo, senador Caiado, é ao mês, uma audiência ao mês. Então, até porque como nós teremos o ano, durante o ano, digamos, é o nosso dever de casa para este ano, nesta matéria específica, então nós podemos realizar, e isso não comprometerá nem os nossos ciclos de palestras, que são às sextas-feiras, e nem tampouco as sessões deliberativas ou audiências públicas sobre outros temas de interesse de emergência e urgência que esta comissão julgue com seus membros necessário e adequado. Então, em votação... Para discutir, senador Mota. Senhor presidente, eu ainda sou de uma época que existia, chamava Embrater. Eu lembro que as pessoas confundiam com Embratel, mas era Embrater mesmo. Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. Isso foi extinto e a assistência e extensão rural, ela levou um grande
BAC. Aí os estados constituíram. Eu me lembro que lá no estado se criou a Empaé, mas depois também hoje é a Agraé, que são o que faz. Mas essas estruturas, hoje, há ligado à presidência da República, uma agência nacional de extensão rural. Anater. E isso é fundamental. Agora, eu só queria acrescentar, senador Donizete, me permitiu o seguinte, porque a Embrapa sempre gerou pesquisas, ela gera as pesquisas, só que com o tempo, essa pesquisa gerada, ela tinha dificuldade para chegar na ponta, porque sem a figura do extensionista, né, você não consegue fazer com que pesquisas importantes cheguem à ponta. Eu acho que uma das coisas a ser verificada durante essas audiências e o trabalho que essa comissão vai fazer é se as pesquisas hoje produzidas, né, geradas pela Embrapa, estão conseguindo chegar até a ponta, sobretudo do pequeno agricultor. Porque o grande produtor, o médio produtor, ele naturalmente terá acesso, mas aquele pequeno, ele não tem. E isso faz uma diferença muito grande, né? Por exemplo, no cultivo da erva mate, eu tenho certeza, se não tiver um extensionista ali orientando a forma, o plantio, dificilmente você vai ter êxito. Eu já vi distribuir semente e tal, e depois não vira nada, porque não tem uma orientação técnica. Então, eu acho fundamental, tenho certeza que o senador Donizete também imagina que seja a importância dessa política, né? Para a gente incluir, se é que ele já está, num dos requerimentos está a Embrater, está a Embrapa, porque exatamente esse é o objetivo que o senador Donizete incluiu, a Embrapa e todos os segmentos que estão relacionados à extensão rural. Só que que a Embrapa está incluída, eu tenho certeza. Estou falando assim, para a gente realmente ter um critério de avaliação se a pesquisa gerada está chegando na ponta. Obrigada, senador Moca. Senador Moca, a compreensão que eu tenho é que a Embrapa consegue produzir inovação, né, produzir conhecimento, mas não chega no pequeno agricultor porque não tem assistência técnica. A assistência técnica nossa é se não o principal, um dos principais gargalos que a gente enfrenta para os assentados e a agricultura familiar. E numa palestra com a Embrapa agora, recentemente, o chefe do escritório lá em Palmas, ele explicava que, mesmo que a Embrapa quisesse fazer chegar, os cientistas, os pesquisadores não têm a linguagem do camponês, do trabalhador, do pequeno agricultor, para fazer ele compreender isso. E que aí entra o papel da assistência técnica. Eu penso que os estados têm empresas, no caso do Tocantins tem o Instituto Rural Teams, só que o Rural Teams, por exemplo, está totalmente desestruturado. Não vai adiantar a Embrapa continuar produzindo inovações que poderia ajudar a mudar a vida dos pequenos se não tiver uma assistência técnica reforçada, bem estruturada. E aí, nesse período de um ano, nós teremos, aqui entre nós e entre as pessoas que nós estamos convidando, as entidades, os órgãos de governos e da sociedade civil, possibilidade de avaliar e, ao final, propor algo que possa ajudar a superar esse problema que ainda é um entrave para o homem e a mulher do campo da agricultura familiar. Obrigado.